Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, versículo número 31, a partir do 31, estou lendo na versão NVT. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhe pediram que pusessem as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e colocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente e sua língua ficou livre, e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós somos carentes da tua glória, carentes da tua palavra. Fala conosco, Pai. Abra o nosso entendimento, atrai pessoas para ouvir a tua mensagem, Senhor. Usa a minha vida, apesar de mim, perdoa os meus pecados, e que eu possa ser um canal, um instrumento em tuas mãos. Amplia essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meu querido, a primeira coisa que me destacou aqui foi o tour que Jesus realizou antes de encontrar esse homem. O texto diz que ele saiu de Tiro, subiu para Sidom e depois fez em diagonal um trajeto para chegar no mar da Galileia, mas não pelo lado de Tiro e Sidom, e sim pelo lado das 10 cidades. Eu fui pesquisar um pouco acerca da distância percorrida, e de Tiro até Sidom são 40 quilômetros, 32 minutos de carro, de acordo com os aplicativos atuais, sem levar em conta que a gente está falando de uma atualidade que a gente tem estrada, que tem placa, que tem GPS. E 32 minutos de carro, mas naquela época eles estavam com um problema automobilístico, eles não tinham carro, e eles estavam andando esse trajeto de 40 quilômetros nos dias atuais, com estrada, com tudo à disposição, seria um trajeto de 7 horas e 48 minutos. Não suficiente andar esses 40 quilômetros até Sidom, até eles chegarem na Galileia pelo lado de Decápolis, são mais 80 quilômetros, ou quase 15 horas andando nos dias atuais. Eu quero que você perceba que Jesus ao todo andou 120 quilômetros. Essa caminhada durou 22 horas em média, tudo isso para encontrar esse homem. E a primeira coisa que Deus fala ao meu coração é que Jesus não dá migué. Jesus dá a sua vida para chegar até nós. Jesus, ele se deslocou todos esses quilômetros. Eu não sei se foram ininterruptas, acredito que não. Acredito que ele deu uma parada no posto Ipiranga, acredito que ele descansou na casa de algum irmão. Então, no mínimo, se ele tivesse feito esse trajeto andando direto, seriam 22 horas. Jesus não dá migué, ele dá a sua própria vida para chegar até mim e a você. Eu e você, nós somos o surdo. Eu e você não ouvíamos a Deus. E quantas voltas Jesus fez para atingir a minha vida e a sua vida. Quantas circunstâncias, quantas pessoas, quantos lugares o Senhor insistiu e insiste em nos amar. E a prova disso é que você está ouvindo essa palavra. A segunda coisa que vem ao meu coração: leve os seus problemas a Jesus, mas deixe o milagre por conta dele. As pessoas levaram esse homem até Jesus de maneira assertiva, e nós devemos orar e clamar e entregar ao Senhor os nossos problemas. Mas o interessante é que eles entregam o homem e tentam entregar também uma receita de como Jesus deveria agir. Olha, Jesus, ele está com um problema, ele é surdo, ele tem dificuldade na fala, faz o seguinte, impõe a mão. Eles começam a estabelecer a forma pela qual Jesus havia de proceder. Preste atenção, Jesus não está preso à lógica humana. Andar sobre as águas não tem lógica, abrir o mar não tem lógica, o sol parar não tem lógica, e muitas vezes Deus já está fazendo um milagre, mas a gente não consegue enxergar porque
as coisas não estão acontecendo do jeito que nós imaginávamos. Muitas vezes Deus já está nos entregando os presentes da vida, mas nós temos rejeitado porque o embrulho não é de acordo com aquilo que nós esperávamos. Entregue o teu problema ao Senhor, mas não entregue a receita. Jesus fez diferente daquilo que eles colocaram como opção. O texto diz que ele pôs os dedos nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu no dedo, tocou na língua e olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. Meu querido, se você tivesse um surdo na sua frente e tivesse que ministrar uma palavra para ele, talvez você escrevesse numa lousa. Talvez você digitasse em teu celular para mostrar para ele. Talvez você usasse libras para falar com o surdo. Mas não faz sentido algum para ministrar a palavra sobre um surdo você falar com ele. Jesus curou um surdo falando com ele. Um surdo que não escuta, porém a palavra de Deus ele escutou. Afatá, abre-se. O Senhor ele foge da lógica humana. A palavra de Deus diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele fala com o surdo como se ele já não fosse. E o milagre maior o milagre aconteceu. Ele começou a ouvir. Fica imaginando alguém distante vendo Jesus conversando com o surdo e um olhando para o outro falando: não faz sentido, ele não está ouvindo o mestre. Jesus, ele é surdo, Jesus, não adianta falar com ele. Não, Jesus foge da lógica humana. Terceira coisa, abra-se para Jesus. Disso depende a tua cura. O texto diz que quando Jesus diz Efatá, abriu-se os ouvidos e a boca desse homem. Eu e você, nós somos alvos da graça de Deus. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus disse que quando ele fosse levantado do madeiro, atrairia todos para ele. É como se houvesse um campo magnético, para ficar mais entendível, e nós fôssemos atraídos como um imã espiritual para Cristo o tempo inteiro. Agora, o que nós temos feito da palavra de Deus, em Lucas diz que a graça de Jesus fluía de seus lábios. Então Jesus está fluindo a palavra dele sobre as nossas vidas. E o que nós temos feito? O meu conselho para você é: abra-se para Jesus, abra os seus ouvidos para a palavra, pois o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Abra a sua boca para a oração, porque Jesus quer tratar coisas no secreto. Observe que ele tira o homem da multidão para ir para o secreto com ele, e ali ele ministra na intimidade a cura sobre a vida daquele cara. Jesus quer momentos de intimidade, mas muitas vezes nós queremos viver pela vista, e quem vive pela vista vive com inconstância, porque uma hora nós vemos uma coisa, outra hora nós vemos outra coisa. Mas o texto diz que Jesus disse Efatá, e o milagre aconteceu. Eu escrevi uma frase: que não sejamos a geração que enxerga Jesus, mas permanece muda e surda. Que não sejamos a geração que enxerga os feitos do Senhor, que vê a igreja se manifestando em glória, que vê as coisas acontecendo ao nosso redor com os nossos irmãos, mas nós, de maneira individual, ainda estamos mudos, pois não oramos, e ainda estamos surdos, pois não ouvimos a palavra de Deus. Primeiro ponto que Deus fala aos nossos corações é: Jesus não dá migué, Ele dá a sua vida. Segunda coisa, leve os seus problemas a Jesus, mas deixe o milagre por conta dele. Terceiro ponto, abra-se para Jesus, pois disso depende a sua cura. E quarta coisa, quem não escuta inicia um efeito em cadeia. O texto não diz claramente que esse homem era surdo e mudo. O texto diz que ele era surdo e ele tinha dificuldade de fala. E quando a pessoa é surda, ela tem dificuldade de falar, porque ela não escuta com clareza, ou não escuta nada, então ela não consegue falar, porque ela não aprende a falar. O que Deus fala no meu coração é que a partir do momento que eu estou surdo para a palavra de Deus, um efeito em cadeia começa a acontecer. E porque eu não escuto, eu não sei falar. Porque eu não sei falar, eu tenho problema de relacionamento na minha vida, com pessoas, com o emprego, com o futuro, com a depressão, com a ansiedade. Mas quando você vai ver todo o problema que está acontecendo, o problema parte do ponto de que você não tem ouvido a palavra de Deus. E uma vez que você ouve a palavra, você aprende a falar, você aprende a se mover em Cristo Jesus. Quando nós não ouvimos,
nós arrecadamos prejuízo atrás de prejuízo. O quinto ponto: ande com Jesus e o seu até vai chegar. O texto diz que tudo o que ele faz é maravilhoso. Tudo o que ele faz é maravilhoso. O texto diz que ele faz até um surdo ouvir e um mudo falar. Esse até, eu quero que você entenda que é o impossível que você precisa, que é o milagre que você precisa. Jesus faz o teu até acontecer. Mas para que isso aconteça, como eu disse nesse ponto, ande com Jesus e o seu até vai chegar. Quando levam aquele homem para Jesus, Jesus está em meio à multidão e recebe então aquele rapaz. Jesus dá alguns passos e tira aquele rapaz do meio da multidão. Ele precisa andar com Jesus. Jesus fala: olha, vamos ali no cantinho que eu tenho algo para tratar com você. E esse cara, ele tem que gerar em fé o andar com Cristo. Então ele sai da multidão, acompanha Jesus não sei quantos metros à frente, para que eles tenham um momento de particular. Se esse homem não tivesse andado com Jesus, talvez a cura não tivesse sido ministrada. Mas ele teve que andar alguns metros com Cristo, para que o até de Deus chegasse na vida dele. Andar simboliza manter a fé, para que o até chegue. Nós somos de uma geração instantânea. A gente quer um miojo em 3 minutos. A gente troca a TV de canal com controle. A gente está tudo, compra na internet, o negócio chega. A gente compra algo para comer, se demora mais que 40 minutos, a gente já liga de novo, falando: olha, está demorando muito. Jesus, ele tem um tempo e um modo para tratar nas nossas vidas. E o que Deus fala ao meu coração é que quanto mais andamos com Jesus, mais milagres veremos. Quanto mais andarmos com Jesus, mais atés nós veremos. Porque esse homem viu o seu milagre, mas os discípulos que andavam com Jesus assistiam milagres em todo o tempo. Esse cara viveu uma experiência pessoal com Jesus, e talvez tenha sido o único milagre que ele tenha presenciado, mas para os discípulos isso era comum. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. Esse surdo se propôs a andar alguns passos com Cristo e já viu até acontecer. Agora os discípulos que andavam com Jesus sem interrupções, eles assistiam milagres todos os dias. Eu quero te convidar a andar com Cristo todos os dias da sua vida, e você vai ver milagres acontecer. E por último, faça por outros o que Jesus fez por você. Aqui, de forma comparativa, alegórica, Jesus andou 120 quilômetros, no mínimo, porque quando eu fiz essa conta, eu tracei pontos de reta, eu tracei linhas retas entre um ponto e outro, não levei em consideração qualquer situação geográfica, qualquer curva que eles tiveram que fazer. O texto não fala em que região das 10 cidades, mas se foi na última cidade, eles fizeram uma curva enorme antes de chegar ali, mas o mínimo foram 120 quilômetros. O que você tem feito para que o evangelho possa chegar nas pessoas? O que tem nos movido? Aonde nós temos ido espiritualmente em oração? O que nós temos feito em atitudes para que as pessoas possam conhecer esse Jesus que faz até milagre acontecer? É tempo de nós anunciarmos a palavra de Deus. É tempo de eu e você gritarmos e anunciarmos Efatá. Abra-se os olhos, abra-se os ouvidos, abra-se a mente, pois Cristo é o Rei, pois Cristo é o Salvador das nossas vidas. Eu via um pastor comentando que nos Estados Unidos, depois da catástrofe de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, foi o maior avivamento moderno dos Estados Unidos. Depois que aquilo aconteceu, as igrejas evangélicas ficaram repletas de pessoas, porque as pessoas perderam entes queridos, porque as pessoas ficaram impactadas com o que tinha acontecido com aquela nação que era intocável, inabalável. E as igrejas começaram a se encher por causa do 11 de setembro. Eu não sei se você já sabe, cara, mas já morreram mais de 5 vezes mais pessoas só nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, do que no desastre do 11 de setembro.
Talvez o diabo por um tempo deve ter pensado: acabei com a igreja de Cristo. Mas eu vejo o Senhor usando a minha e a sua vida para que através da nossa vida nós enraizemos a Jesus por perto de nós. E quando isso tudo acabar e nós estivermos congregando novamente, as pessoas vão olhar e vão falar: aquelas lives, eu quero estar com vocês. Ah, é lá na tua igreja que aquela galera se reúne, eu quero estar lá. Poxa, o fulano também, eu vi ele na live, eu quero conhecer esse Jesus. É tempo de anunciarmos a palavra. E como o pastor Natalino pregou há cerca de 8 anos atrás, transformarmos a calamidade em oportunidade para anunciarmos que Jesus pode todas as coisas. Recapitulando, primeira coisa, Jesus não dá migué, Ele dá a sua própria vida para chegar até nós. Segunda coisa, leve os seus problemas a Jesus, mas deixe o seu milagre por conta dele, Ele sabe a melhor forma de agir. Terceira coisa, abra-se para Jesus, pois é disso que depende a sua cura. Se você fechar os teus ouvidos, fechar os teus olhos para a graça de Deus, as coisas tendem a piorar. Quarta coisa, quem não escuta, inicia um efeito em cadeia e as coisas só pioram. Quinto ponto, ande com Jesus e o seu milagre, ele vai chegar, mas lembre-se, ande com Jesus. E por último, faça você mesmo aquilo que Cristo fez pela sua vida. Cara, Deus falou demais comigo essa madrugada enquanto eu estudava essa palavra, e o meu coração estava cheio de expectativa. E eu quero desafiar você que está nos assistindo. Talvez você esteja surdo para a palavra de Deus. Talvez você esteja resistente. Você até escuta de fundinho o Espírito Santo pedindo para você voltar, para você se posicionar, mas você insiste em se rebelar. É noite de posicionamento. Comece a andar com Jesus, e até o teu impossível vai acontecer, mas ande com Jesus. Se você quer se posicionar essa noite, eu quero que você repita uma oração comigo. Onde você está, feche os teus olhos e coloque diante de Deus a tua vida. Repita comigo assim: Senhor Jesus, que o teu efatá venha sobre a minha vida. Abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abra minha boca, eu quero clamar. Abra os meus olhos, eu quero te ver. Muda a minha história, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Eu não quero saber o porquê você estava surdo, se porque você não o conhecia, porque uma bomba estourou do seu lado, você ficou meio atordoado e surdo, se porque você está tão distante de Jesus que você não ouvia, mas essa oração mudou a tua história. E se você se posicionou nessa noite, eu quero que você escreva aí: eu posso ouvir Jesus. Eu posso ouvir a Jesus. Escreva aí: eu posso ouvir a Jesus. A palavra de Deus fala que se alguém pedir para você andar 1 milha, você deve andar 2. E agora o meu desafio é para você que está saudável em Cristo, você que sabe quem é Jesus, que está ouvindo a palavra de Deus, que tem orado, que tem usado esse tempo para investir no Senhor. Quantas milhas você tem andado para anunciar que Jesus é Rei? Coloca a tua vida diante de Deus. Coloque desafios. Adam, mas eu não sei qual é o teu chamado. Qual é o meu chamado? Às vezes a pessoa fica: cara, eu queria fazer uma live, eu queria trabalhar com crianças, eu queria cantar. Canta. Deus usa a vontade em nós muitas vezes para mostrar qual é o nosso chamado. Esse anseio que está em você, que parece que você que tem que resolver o problema da tua família, você que tem que resolver o problema do mundo. Não que você seja insubstituível, mas às vezes parece que não, eu preciso. É isso, é o Espírito Santo falando com você. Levanta em nome de Jesus e grite: efatá. Se posicione, anuncie a Jesus, ande quilômetros para que Cristo seja conhecido e reconhecido. E se você quer se posicionar essa noite, falando: Jesus, eu quero anunciar a tua palavra, eu quero ser o cristão da vez, escreva: eu andarei quilômetros por Jesus. Escreva aí: eu andarei quilômetros por Jesus, eu gastarei a minha vida em Jesus. E não se esqueça de compartilhar essa live para que inúmeras pessoas sejam alcançadas. Senhor, aqui está a tua palavra. Esse desafio fica para mim também, para que eu possa abrir minha boca para orar, abrir os meus ouvidos para te ouvir.
e usar a minha vida como sacrifício vivo e anunciar o teu evangelho em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Ou seja, que eu possa anunciar o evangelho aqui, ali e além, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.